Bem-vindos a mais uma aula de física. Essa semana eu vou dar uma mudada no nosso esquema. Eu vou estar fazendo uma revisão de conteúdo para a prova diagnóstica. O que nós vamos trabalhar? Eu vou pegar aqueles exercícios todos que vocês me mandaram da sessão Hora do Estudo, relacionados a princípios de Arquimedes associando a prensa hidráulica. Eu vou fazer uma revisão desses exercícios porque eles vão servir de base para a nossa prova diagnóstica. Então esses exercícios eu vou resolvê-los em duas partes. A primeira parte envolvendo o conceito do princípio de Arquimedes e a segunda parte envolvendo atividades relacionadas à prensa hidráulica. Bom, esse conteúdo vai ser para essa nossa semana agora, de 11/5 a 15/5. No final do vídeo, eu vou propor uma atividade que ela vai estar inserida na plataforma do Positivo On. Aí vai ter um prazo de entrega, como de praxe, entregar no meu e-mail, tudo que a gente já está acostumado. Beleza, gente? Bom, então nossa primeira parte aqui, ela vai envolver o princípio de Pascal. Isso está na seção Hora do Estudo, no volume 5 do nosso material. Então nessa primeira parte eu vou resolver os exercícios de 1 a 3, que vocês me entregaram, e isso está na página 60. Primeiro exercício. Uma variação positiva de pressão é aplicada a um fluido incompreensível confinado num recipiente. Embora as pressões hidrostáticas PA e PB em dois pontos A e B do líquido aumentem, o valor da diferença, ou seja, da variação de PA e PB, não muda em relação ao seu valor observado antes da variação de pressão. Tal enunciado diz respeito a que princípio? Bom, vejam bem, eu estou relacionando uma variação de pressão que não muda. Vamos analisar. Princípio de Galileu. O princípio de Galileu, pessoal, ele está relacionado à independência dos movimentos. Isso nós vimos no ano passado. Então, ele não está associado à variação de pressão que não muda num líquido qualquer, num líquido confinado num recipiente qualquer. Princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli, apesar de estar relacionado a fluidos, ele está relacionado à velocidade de escoamento de um fluido. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Nós vamos entender por que um avião consegue se sustentar no ar. É devido a essa velocidade de escoamento do fluido. Princípio de Arquimedes é o próximo assunto nosso. O princípio de Arquimedes ele está relacionado a uma força que os líquidos aplicam nos corpos, que é o empuxo. Então ele não está relacionado à variação de pressão. Princípio de Pascal? Sim. Por quê? Porque, de acordo com o princípio de Pascal, o acréscimo de pressão é transmitido a todos os pontos do fluido. Assim, a diferença de pressão entre os pontos A e B permanece constante. E, para finalizar, princípio de Stevin. Nós vimos já o princípio de Stevin. O princípio de Stevin relaciona que um corpo a uma mesma profundidade em um mesmo líquido, ele sempre vai estar submetido à mesma pressão. Então, no nosso caso, a resposta do nosso exercício 1 é a letra D. Então, quando eu tenho
um líquido confinado em um recipiente qualquer, e esse líquido não sofre variação de pressão quando eu aplico uma força numa extremidade em todo conteúdo que contém esse líquido, eu estou relacionando isso ao princípio de Pascal. O princípio de Pascal é o princípio que leva ao funcionamento de uma prensa hidráulica. Tudo bem, pessoal? Letra B é a resposta. Questão 2. Cite 4 dispositivos que utilizam em seu funcionamento o princípio de Pascal, ou seja, essa transmissão de pressão de maneira igual em todos os pontos do fluido. Bom, eu já coloquei esse slide que eu vou pôr agora, na hora que a gente estava desenvolvendo o conteúdo de prensa hidráulica. Então eu posso citar como dispositivos que utilizam em seu funcionamento o princípio de Pascal, o dispositivo de freio de um veículo, né? Próximo exercício nós vamos relacionar essa ideia da diminuição da velocidade de um veículo até através do sistema hidráulico de freio. Então eu posso ter o freio de um veículo, guindastes usam o princípio de Pascal em seu funcionamento, retroescavadeiras, tratores. Então todos esses equipamentos eles utilizam o princípio de Pascal em seu funcionamento. Esse princípio ele vai fazer a transmissão integral da pressão em todos os pontos do fluido, mas ele tem uma vantagem que ele é sempre um multiplicador de forças. Tá? Questão 3, relacionada ao sistema de freio de um automóvel. Então observe, a figura a seguir representa um esquema do sistema de freios de um automóvel. Quando o motorista pisa no pedal representado por 1, provoca-se o deslocamento de um êmbolo, causando uma variação de pressão no óleo que se encontra no cilindro mestre 2. Então, ó, a aplicação de força no pedal do freio provoca o deslocamento desse êmbolo aqui, que vai fazer uma variação da pressão dentro do cilindro mestre. Parte desse óleo se desloca para o cilindro de roda, aqui ó, acionando um segundo êmbolo, esse aqui, acoplado a uma pastilha de freio, que é o 4, a qual então é comprimida contra o disco de freio, que é o 5. Como consequência, a velocidade de giro da roda diminuirá. O desenho traz apenas um dos ramos que sai do cilindro mestre. Porém, em um carro, normalmente derivam 4 ramos, sendo um para cada roda. Bom, vamos analisar isso. Com base no texto e na lei de Pascal, analise as afirmações a seguir e assinale V para verdadeiras e F para as falsas. Bom, primeira, a variação de pressão no óleo que está no cilindro mestre 2, aqui ó, é menor que a variação de pressão no óleo que está no cilindro de roda 3. Não. Eu tenho uma variação constante de pressão. Por quê? Porque ela é transmitida integralmente. O que muda aqui é a força aplicada. Isso não está relacionado à pressão. A pressão é a mesma. A força muda porque essa força está relacionada à área, tá? Porém, a variação de pressão deste óleo, tanto no cilindro mestre como no cilindro de roda, é sempre a mesma. Ela é sempre transmitida de maneira integral. Então, a afirmação A é falsa. Por quê? Porque conforme a lei de Pascal, as variações de pressão em 2 e 3 são iguais. O que muda? Volta a afirmar a força. Tá? Aí, olha, a letra B. A força que o êmbolo do cilindro de roda 3 aplica
é maior que a força aplicada pelo êmbolo do cilindro 2, correto? Por quê? Porque a área do êmbolo do cilindro de roda, que é essa aqui, ó, representado por 3, é muito maior que a área representada pelo cilindro de roda no cilindro mestre. Então, ó, quanto maior a área, maior é a força. Então, eu não preciso imprimir uma força muito grande no pedal de freio para fazer com que esse êmbolo aqui desloque a pastilha no disco de freio. Então, a afirmação B, verdadeira. Letra C. Como o sistema de freio se divide em 4 partes, uma para cada roda, o óleo dentro de cada cilindro de roda 3 terá uma diferença de pressão igual à quarta parte da variação de pressão que ocorre no óleo dentro do cilindro mestre 2. Não. Por que não? Porque essa pressão ela é distribuída de maneira integral para as 4 rodas. Senão uma roda ia frear mais que a outra. Quando começa a acontecer, eu estou com problema no sistema de freio. Eu tenho uma roda freando mais que a outra, ou tenho uma roda freando menos que a outra. Né? Pode acontecer de dar ar no sistema de freio. Aí aquele óleo não vai ser transmitido de maneira integral para a roda, ele vai frear menos. Então, um sistema de freios que não possui defeito, as rodas freiam de maneira iguais. Ou seja, essa variação de pressão é a mesma para todas as 4 rodas. Então a letra C está errada. Olha lá, ó, a diferença de pressão no óleo em cada cilindro de roda é igual à diferença de pressão no óleo no cilindro mestre. Então, ó, letra D. Desprezando as perdas de energia do sistema, pode-se concluir que a quantidade de energia que a força aplicada pelo pé do motorista transfere para o sistema de freios é igual a que o atrito entre a pastilha e o disco de freio retira do veículo em movimento. Verdadeira. Por quê? Porque a energia total é sempre conservada. É lógico que eu vou ter perda, principalmente vou ter perda devido ao sistema de atrito. Um exemplo, você está descendo uma serra muito íngreme, onde você necessita usar o sistema de freio o tempo todo. O que vai acontecer? Dependendo da maneira com que você usa esse freio, o óleo de freio vai esquentar, devido ao aquecimento do disco de freio. A pastilha de freio em contato com o disco faz com que ali dissipe calor. Só que esse calor vai ser transferido para o óleo. Então, a partir do momento que o óleo aquece muito, ele perde a viscosidade. Então, ele deixa de trabalhar daquela maneira correta, no qual toda a energia é transmitida, devido à transmissão integral da pressão nesse óleo. Então, esse óleo perdendo a viscosidade, ele fica menos fluido, ele perde essa fluidez, o carro deixa de frear. Por isso que em descidas muito íngremes, existem placas alertando para a pessoa que está dirigindo usar o freio motor. O que seria esse freio motor? Descer engrenado de primeira e segunda e usar o freio o menos possível. Tá? Letra E. O pedal 1 constitui-se de uma alavanca interresistente. Correta? Por quê? Porque a força resistente é aplicada entre a força motor e o ponto fixo. Aqui, ó. É um pedal interresistente. Então eu tenho uma divisão de força aqui que não permite que eu aplique toda a força exatamente do pé. Aí eu crio um momento aí. E letra F é a força que diminui a rotação da roda
resultado da interação entre a pastilha 4 e o disco de freio 5 é uma força de atrito, graças a Deus, né? Uma força de atrito, que se não existisse essa força de atrito entre a pastilha e o disco, não parava, tá? Aí o que vai acontecer? Vou ter perda por calor, vou ter essa coisa toda que vai dissipar no ar, beleza? Mas o que não pode acontecer é da pessoa usar o freio o tempo todo. Se ela usar o freio o tempo todo, vai aquecer aqui, como eu falei, vai aquecer esse sistema formado pelo disco 5 e a pastilha 4, essa energia vai ser dissipada aqui no êmbolo. Essa energia dissipada no êmbolo vai trocar calor com óleo, trocando calor com óleo, o óleo aquece, o carro para de frear. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa é verdadeira. Com isso eu vou fechando essa primeira parte da nossa revisão, são 13 exercícios. A nossa segunda parte, ela vai do exercício 4 ao exercício 10, envolvendo o conteúdo de prensa hidráulica, tá? Daqui a pouco eu volto com o próximo vídeo nosso.